Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltando às nossas aulas, né? Nós já estamos na 11ª aula e nós vamos falar nessa 11ª aula sobre os perfis das trevas, ou seja, o perfil dos obsessores que irão trabalhar conosco, o perfil dos obsessores que irão se apresentar em nosso trabalho. Essa aula, gente, por ser um pouco longa, são vários perfis que nós vamos falar, eu vou dividir em 4 partes, tá? E para que o vídeo também não fique muito longo e também para que a gente possa falar com mais calma de todos os perfis, de todos os obsessores que podem estar presentes no nosso trabalho, tá bom? Nós vamos fazer o exercício agora de meditação, o exercício de relaxamento para que possamos iniciar a aula. Nós vamos então fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos procurar respirar bem calmamente, respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Cada vez que respirarmos, vamos imaginar que uma luz azul celeste está entrando em nós, entrando essa luz pelo nariz, passando por todo o nosso corpo, limpando o nosso corpo, relaxando o nosso ser. E vamos soltando essa luz bem devagar pela boca, respirando essa luz azul celeste, segurando um pouquinho e soltando bem devagar essa luz. Vamos percebendo que os amigos de luz se aproximam de nós, vão nos envolvendo, aplicando um passe. Recebemos uma luz violeta no nosso centro de força coronário, limpando a nossa mente, organizando os nossos pensamentos, nos desligando dos problemas e das dificuldades que temos no dia a dia, para prestar atenção na aula de hoje. Vamos recebendo a luz azul anil no centro de força frontal. Essa luz vai descendo pelo nosso rosto, pelo nosso pescoço, chegando no nosso centro de força laríngeo, uma luz azul celeste, que vai descendo pelos nossos ombros, braços e mãos. Uma luz dourada no centro de força cardíaco. Uma luz verde no nosso centro de força gástrico. Uma luz laranja no nosso centro de força esplênico. Uma luz amarela no centro de força umbilical. E uma luz rosa no nosso centro de força genésico. A união de todas essas cores vai descendo pelas nossas coxas, joelhos, pernas e pés. Cada um se torna um grande facho de luz colorida, que vai envolvendo o ambiente que nós estamos. Vamos mentalizando a nossa casa envolvida nessa luz, todos os cômodos. Se moramos com alguém, que essa luz também possa envolver essas pessoas, nossos parentes, nossos companheiros de jornada. E vamos expandindo essa luz para o lado de fora da nossa casa, envolvendo a nossa casa numa cúpula protetora, que vai fortalecer o nosso lar, na nossa vida. E assim, vamos voltando bem devagar, harmonizados, para darmos início à aula. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre o perfil das entidades que se apresentarão no trabalho de desobsessão, tá?
Então vamos lá. Os manifestantes, né? Quem são os manifestantes? Os manifestantes são os espíritos que darão comunicação no trabalho de desobsessão, seja no portal, seja no trabalho de sexta-feira, nos grupos mediúnicos na sala, né? Que nós, se Deus quiser, nós vamos voltar a fazer. Então, eles variam muito a característica, tá? Dos espíritos. A gente não vai receber sempre o mesmo tipo de espíritos, vão ser espíritos variados, com histórias diferentes, apesar que vão ter relações, né? Ou seja, sempre vai ter um viciado, ou sempre vai ter algum sofredor, ou sempre vai ter algum obsessor, mas que cada um vai apresentar a sua característica, tá? Cada um vai ser atendido de acordo com a sua necessidade. Nós estamos num trabalho de desobsessão. Então, nós não vamos ter só a companhia de obsessores, nós vamos ter a companhia de obsessores e de sofredores. Depende da necessidade do trabalho, depende da necessidade da espiritualidade. Às vezes, quando a gente tem mais de um grupo trabalhando, que no caso é o do Cefa, que a gente sempre tem 2 ou 3 grupos trabalhando, a espiritualidade acaba dividindo. Uma sala ela acaba direcionando os sofredores, e que é aquele que precisa de uma conversa amiga, que precisa de socorro espiritual, que muitas vezes sente dor, que está passando por sofrimento, e tem aquela sala que atende os obsessores, aqueles que já são mais complicados, que já estão envolvidos em processo de perseguição, que precisa de uma doutrinação, de uma conversa mais adequada. Por que a espiritualidade divide? Porque tem médico que não é capaz de receber obsessor, só sofredor? Não, a espiritualidade divide de acordo com o trabalho do dia mesmo. Ela analisa os médiuns e ela fala: hoje eles estão aptos a receber sofredores, aquele grupo a receber sofredores. Não é porque um é melhor que o outro, é que depende do dia mesmo e da situação, a espiritualidade acaba dividindo. E quando tem um grupo só, acabam dando comunicações todos juntos, tá? Então, os sofredores são os sofredores em geral, são os acidentados, os doentes, aqueles que muitas vezes passaram por processos de loucura, os assassinados, desencarnes coletivos, ou seja, aqueles que estão perdidos, que ainda pensam que estão encarnados. Muitas vezes eles chegam pensando que ainda estão encarnados, que ainda estão no corpo físico. Então a gente vai ajudar com o quê? Com um alívio, com um passe, com uma prece. Muitas vezes nós não vamos contar que eles desencarnaram. Eles vão ser socorridos sem a notícia de que eles desencarnaram. Porque essa notícia do desencarne pode assustar e eles podem recusar a ajuda. Então, às vezes, por exemplo, chega um acidentado e ele pensa que ele ainda está no carro, que ele ainda está no momento do acidente. Então, a espiritualidade vai, socorre, como se fossem bombeiros mesmo, como se fossem médicos mesmo. E depois que ele for socorrido, que tudo passar, que ele estiver mais calmo, aí sim vai ser contado a ele que ele desencarnou. Então a espiritualidade trata com muito amor, com muito tato, com muita psicologia, cada espírito que vem no trabalho, tá? E tem outros tipos de espíritos sofredores também, os viciados, os suicidas, aqueles apegados aos bens materiais, apegados às pessoas, às situações. Esses sabem que desencarnaram, mas não aceitam a nova condição, ou seja, não aceitam o desencarne. Então, tentam reviver o tempo todo o momento, tentam voltar para casa, tentam voltar para os bens materiais, tentam rever as pessoas. Então, precisa de uma conversa maior, de um convencimento de que a vida continua, de que eles precisam retornar à pátria espiritual, de que a situação não vai ser mais a mesma, que eles não podem voltar mais ao corpo. Então precisa de um tato maior, tá bom? É importante a gente entender que a espiritualidade ela aproveita qualquer trabalho. Qualquer trabalho que nós vamos realizar é a oportunidade da espiritualidade socorrer esses espíritos. A gente vai perceber também durante o trabalho que muitos não aceitam ajuda. Então, ou eles são levados sem aceitar ajuda, que existe uma sala que chama sala de contenção no plano espiritual, é onde esses espíritos que não aceitam ajuda, eles ficam nessa sala,
recebendo energia, recebendo passe, recebendo luz, até que possam modificar o pensamento e aceitar ajuda, ou muitas vezes a espiritualidade libera mesmo, eles voltam a conviver nos umbrais, voltam a conviver a sua vida normal, até que eles possam ter consciência de que eles precisam de ajuda. Por que isso? Porque ninguém pode ser obrigado a receber ajuda. A espiritualidade respeita o livre-arbítrio de cada um. E não adianta você querer ajudar alguém que não quer ajuda, porque a ajuda vai ser inválida, vai ser em vão. Então a espiritualidade respeita. Mas na maioria das vezes, quando eles são levados para essa sala de contenção, eles acabam sendo convencidos e sendo ajudados, tá? Importante é a gente entender a nossa tarefa mediúnica. Se a gente deu uma comunicação e o espírito não quis ajuda, não é nossa culpa como médium e nem como doutrinador. É simplesmente o momento que o espírito está vivendo e a gente tem que respeitar o momento dele. Então, às vezes a gente termina a comunicação, a gente fica, puxa, podia ter conversado mais, ou podia ter falado mais, ou podia ter dado mais uma oportunidade. Mas foi, gente, aquela conversa, aquele momento de comunicação foi o necessário para ele. Nós fizemos a nossa parte, tá? Então, acho que a gente não precisa se culpar em relação a isso, que a espiritualidade sabe o que está fazendo, tá? E aí nós já vamos entrar na questão dos perfis das trevas. Nós vamos falar os tipos de obsessores que nós vamos receber no trabalho. Um dos primeiros tipos de obsessores que nós recebemos no trabalho é o dirigente das trevas. Quem é o dirigente das trevas? O dirigente das trevas é aquele que comanda o umbral. Todo umbral existe um comandante. Todo vale das sombras, todo vale de dor, existe um comandante. Quem é o comandante? É aquele que cuida de todos os espíritos que vivem no umbral. Então, praticamente, esses espíritos que vivem no umbral, eles servem a esse dirigente das trevas. Como que ele chega a ser dirigente das trevas? Depois de muito tempo convivendo no umbral e se entregando à maldade, a processos obsessivos. Então, são espíritos assim que sondam muito, que observam muito, que estudam muito, os espíritos que estão ali sob seu comando. Eles estão sempre atentos aos grupos mediúnicos. Então, são espíritos que impõem poder. Na maioria das vezes são espíritos que têm muita inteligência intelectual, que têm muito estudo, mas têm pouca moral, são autoritários, são muito arrogantes, são calculistas, são frios, não aceitam ajuda, são muito orgulhosos, são muito vaidosos, não executam tarefas, ou seja, eles não saem dos vales, dos umbrais para executar tarefa, eles sempre ficam lá. Quando eles aparecem no trabalho mediúnico para dar comunicação, é porque com certeza eles foram resgatados, vamos dizer assim, não é a força, mas eles foram resgatados, já não é mais oferecida a oportunidade do livre-arbítrio. Porque o André Luiz, ele fala que a maldade tem limite. Então, quando esses espíritos eles começam a fazer muito mal no umbral, que eles começam muito a denegrir o próprio perispírito, que eles trabalham muito tempo, é como se fosse dada a ordem de eles não trabalharem mais. Ou seja, então eles são resgatados à força mesmo do umbral e são levados ou para dar comunicação ou são levados diretamente ao plano espiritual para serem socorridos. Porque chega uma hora, gente, que eles fazem tanta maldade, tanta coisa ruim, que o livre-arbítrio é cortado. Então, o livre-arbítrio é infinito? Não, ele não é infinito. Chega uma hora que ele é podado. Assim como nós, quando estamos encarnados. Se a gente começa a abusar muito do livre-arbítrio, chega o quê? Chega a doença, chega o problema, chega a dificuldade que poda o nosso livre-arbítrio e faz a gente mudar de vida. Para esses irmãos é a mesma coisa. Como eles não têm interesse em mudar de vida, então praticamente eles são socorridos à força e são ou trazidos ao trabalho espiritual ou eles são levados diretamente para as trevas. Quando eles têm condição de conversa, os médiums dão passividade, ou seja, os médiums dão oportunidade de ele falar. Na maioria das vezes, esses espíritos vêm por médiums já com bastante experiência, porque não é fácil lidar com a energia deles, eles vêm muito bravos, eles vêm muito enfurecidos, eles vêm muito nervosos, eles vêm xingando muito, falando muito palavrão, eles vêm
assim, dizendo coisas terríveis, ameaçando. Então, precisa de um filtro muito grande do médium, ou seja, tudo que ele vai escutar do espírito, ele não vai poder falar tudo isso. Ele vai ter que filtrar. Se o espírito falar um palavrão, ele não vai poder falar o palavrão. Ele vai ter que ter a disciplina mediúnica de filtrar esse processo e falar somente o necessário. Por isso que existe uma experiência maior. Ou seja, a espiritualidade nunca vai direcionar esse tipo de espíritos para pessoas que estão começando agora, como vocês, por exemplo. Já vão direcionar para espíritos, para médiums que têm mais experiência e já sabem trabalhar com isso. Ou muitas vezes eles vêm só para receber o choque anímico. O que é o choque anímico? Eles vêm, eu já falei isso com vocês, eles vêm para receber a nossa energia e são levados para salas de contenção. Na maioria das vezes eles não aceitam ajuda, tem doutrinação, tem conversa, mas eles não aceitam ajuda e eles acabam sendo levados para essa sala de contenção, onde eles vão passar um bom tempo recebendo energia e às vezes eles voltam a dar comunicação novamente no grupo mediúnico para que possa haver uma doutrinação de novo, uma nova conversa, para ver se eles amolecem um pouco, entendem um pouco e passam a mudar de vida, tá? Então, esses são os dirigentes das trevas. Existe também o planejador. Quem que é o planejador? Já é um outro aspecto de espírito. O planejador é aquele que ele sai do vale e ele frequenta lugares para planejar situações. Então, por exemplo, eles podem se apresentar em grupos mediúnicos, então eles fazem anotações sobre a vida dos médiums, sobre o trabalho da casa espírita. Na maioria das vezes, os planejadores, eles trabalham em processos de obsessão na casa espírita. Como aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, não sei se alguém já leu, se não leu, leiam, que é muito bom. Eles planejam invasões nas casas espíritas, invasões espirituais, aonde eles tentam fechar a casa espírita, envolver os dirigentes da casa espírita para ter fofoca, briga, tudo isso. Só que eles não fazem esse processo de envolvimento. Qual que é o trabalho deles? Eles planejam, então eles anotam quem é o dirigente, o ponto fraco desse dirigente, quem são os médiuns, os pontos fracos dos médiuns, são inteligentes, são muito observadores, são impessoais e imparcial, ou seja, eles não têm nada contra ninguém, nada contra a casa, eles somente executam o trabalho que eles foram designados, ou seja, eles são planejadores, são muito educados, são muito calmos, diferente do dirigente das trevas, que na maioria das vezes vem muito bravo e é muito mal educado. O planejador é muito educado, ele é muito calmo, ele fala de uma forma muito calma e dificilmente ele dá comunicação. Às vezes ele dá comunicação quando ele já está muito cansado de executar essa tarefa e ele acaba se entregando. Mas eles são essenciais na organização das trevas. Por isso que os dirigentes das trevas têm muito cuidado com eles, porque eles não podem perder um planejador, é difícil achar um planejador. Eles trabalham com relatórios, com fichas, então é muito difícil achar um planejador para poder trabalhar nas trevas. Então, dificilmente eles dão comunicação. Na maioria das vezes a gente percebe eles assim, no canto da sala, observando, mas ao mesmo tempo que eles não dão comunicação, eles estão ali recebendo ajuda, porque quando eles estão presentes em uma palestra, por exemplo, eles recebem toda a energia da palestra, numa aula, toda a energia da aula, num grupo mediúnico, toda a energia do grupo mediúnico. Então, eles acabam sendo beneficiados pela energia do centro espírita. E muitas vezes, por serem beneficiados com essa energia, eles acabam se entregando e acabam sendo socorridos. Mas eles são muito inteligentes, muito astutos e eles não ficam muito tempo na casa espírita. Eles fazem as anotações, fazem o trabalho e logo em seguida se retiram, tá? E também tem os juristas. Quem são os juristas? Os juristas são os juízes das trevas. Quem são os juízes? É aqueles que chegam pedindo por justiça. Na maioria das vezes, a primeira frase que eles usam é a seguinte: eu sou o braço da lei, eu vim aqui para fazer justiça. Fulano me prejudicou, então eu vou fazer justiça. Eu sou o braço da lei,
eu vou fazer que ele pague, ele vai me pagar, eu vou fazer com que ele acerte as contas que ele deve. Então eles são muito autoritários, são os juízes, são aqueles que dão as penas, né, que querem julgar as pessoas pelo que elas fizeram. E na maioria das vezes eles se comunicam. E a melhor conversa para convencê-los é de que todo mundo erra, né, que não adianta julgar porque todo mundo erra, que só quem pode trazer a justiça é Deus, que não adianta ele querer se vingar porque a pessoa vai receber conforme as suas necessidades e conforme aquilo que ela faz de errado, é a lei de ação e reação. Então eles se comprazem em fazer maldade, se comprazem em fazer justiça, em se vingar, exatamente porque eles se consideram os justiceiros, tá? Eles trabalham nos vales, e a maioria das vezes esses irmãos, eles já trabalharam na Inquisição, são padres, são soldados da Inquisição, porque como eles estiveram envolvidos em julgamentos na Inquisição, eles acabam dando continuidade a essa vida. E eles são assim muito bravos, né? Não gostam muito de conversa, porque eles querem justiça, eles querem que as coisas sejam feitas justas, mas não a justiça deles, tem que ser a justiça de Deus, né? Não a justiça deles, mas eles são de fácil convencimento, porque na maioria das vezes quando eles vêm para conversar, vêm para falar, é porque eles já estão cansados, realmente, é porque eles já não aguentam mais esse papel. Eles chegam bravo, chegam exigindo justiça, chegam falando da pessoa que maltratou eles, que humilhou eles, que fez alguma coisa de mal para eles, mas ao mesmo tempo eles já estão cansados dessa perseguição, porque são espíritos que fazem esse papel de jurista não é há dias, são há séculos. São espíritos que estão fazendo isso há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. Então, são espíritos que já estão cansados de fazer esse papel, né? E na maioria das vezes, eles têm algo contra alguém. Por exemplo, o planejador, ele é imparcial. Ele não tem nada contra ninguém, ele só faz o trabalho dele. O dirigente das trevas, ele pode até ter algo contra alguém, mas na maioria das vezes ele esquece esse motivo de vingança, de ter algo contra alguém, para ele trabalhar numa situação maior, que é dirigir um umbral, dirigir um vale das trevas. Então ele esquece a atitude menor para que ele tenha uma atitude maior. Ele esquece o motivo menor, a vingança própria, pessoal, para que ele tenha poder e trabalhe diante das trevas, diante dos umbrais. O jurista já não, ele já tem algo contra, ou seja, ele, na maioria das vezes ele tem alguém que fez alguma coisa para ele que está encarnado. Então a perseguição acontece porque aquela pessoa fez alguma coisa para ele. Aí entra o processo obsessivo que a gente já estudou. Já entra o processo de perseguição, de obsessão, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos ficando com esses perfis. Nós vamos falar desses perfis, que foi o dirigente das trevas, o jurista, né? O jurista, o planejador e o dirigente das trevas, tá? Sobre os sofredores, gente, não tem muito como a gente relatar todos os perfis, porque são, assim, são perfis que a gente já conhece, né? Que nem o viciado é aquele que tem todo tipo de vício, o suicida é aquele que tirou a própria vida, apegado aos bens materiais é aquele que desencarnou, mas não esquece as coisas aqui da terra. Aquele apegados às situações e pessoas é aquele que desencarnou, mas não consegue se desligar da família, não consegue se desligar das pessoas. O desencarne coletivos são aqueles que desencarnam e ainda pensam que estão vivos. Os assassinados, a mesma coisa, né? Muitas vezes o assassinado ele está atrás de quem cometeu o assassinato dele. Os loucos, aqueles que viveram em manicômios, em sanatórios e ainda pensam que estão em hospitais, assim como os doentes. E os acidentados, como eu falei, aqueles que ainda pensam que estão no momento do acidente, porque o que acontece com essas pessoas? O momento em que eles viveram fica tão registrado na mente, é tão forte que eles não conseguem sair desse momento. Então, o acidente, por exemplo, foi tão forte que ele não consegue sair desse momento.
o doente, o momento da doença, da loucura, foi tão forte que ele não consegue sair dessa situação. E o assassinado é a mesma coisa, o momento que ele desencarnou foi tão forte que ele fica o tempo todo relembrando. E assim sucessivamente, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos continuar. Sempre vou falar de 3 ou 4 perfis, para que a aula não fique muito longa, para que dê os 30 minutos de gravação que os meus vídeos permitem. E a gente vai dando continuidade. Então, são 4 aulas. Essa é a primeira parte, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.